Gravação iniciada. Okay. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à reunião de julgamento da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão do mês de dezembro de 2020, hoje dia 14. Não estaremos contando com a presença da conselheira Mária Cristina Cifuentes, motivo de saúde dela e também de familiar. Então, na sessão, contaremos com a presença dos seguintes conselheiros, que eu já vou nominar, e aí tem a oportunidade de dar o seu bom dia. Elcio Reis. Bom dia a todos, tenhamos um ótimo trabalho. Leonardo Andrade. Bom dia a todos, que tenhamos uma excelente semana de trabalho. Marcos Borges. Bom dia a todos. Laércio Cruz. Bom dia a todos. Márcio Costa. Bom dia a todos. E Pedro Lima. Bom dia, bom trabalho. Em relação à ata do mês de novembro, ela não sofreu qualquer alteração, então considero aprovada sem qualquer alteração. Nesta sessão, nós estaremos julgando os itens 1 a 23. Houve retirada de pauta de vários deles. Não há solicitação de participação de patronos, seja sustentação oral ou acompanhamento. Então, nós vamos dar início e a sequência na ordem dos processos em que foram pautados. O primeiro deles de relatoria do conselheiro Pedro, a recorrente é Misancom Empreendimentos Imobiliários. Esse processo ele já foi, ele foi iniciado o julgamento dele em outubro, na sessão de novembro, houve o pedido de vista pela conselheira Mara, como ela estará ausente, na verdade foi o pedido da Mara cometido em coletiva. Em razão de sua ausência, então, daríamos continuidade. Eu vou dar a palavra para o Pedro. Bom, antes disso, só a síntese daquilo que foi apresentado. O relator, ele voltou para dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para excluir a multa isolada. Ele foi acompanhado dos conselheiros Elcio e Leonardo. Com a palavra, Pedro. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Misancom, a gente já é a terceira sessão, né, que ele entra na pauta. A gente discutiu bastante. No primeiro momento, deixa eu só achar a minuta aqui, só um segundo. Está na pasta já? Só quero ver. Teve a declaração de voto do Leonardo Toledo, que acabou vindo de encontro com a minha última posição. Isso. Pronto, só estava conferindo uma coisa aqui. Bom, então, vocês acharam na pasta? Misancom? Sim. Outubro de 2020. Tá. Qual desses arquivos aí, Pedro? É o Retroatividade Benigna Misancom, outubro de 2020. Esse aí. Eu trouxe, não sei se vocês lembram, agora vou iniciar então o relatório. Eu trouxe um voto diferente desse, né, de início, lá em outubro. Aí, vocês me alertaram, não lembro exatamente quem foi, que poderia ser o caso de retroatividade benigna da nova redação do artigo 18 da Lei 10.833, né?
e que a gente poderia afastar a penalidade no caso. Né? E aí eu conferi o processo, conferi essa matéria novamente, né? E eu voltei com um voto alterado em novembro, tá? Para quê? Deixa eu só acertar. Para dar provimento parcial. Espera aí que minha tela está com problema de largura aqui. Pronto. Aí eu voltei com o voto alterado em novembro para dar provimento parcial, né, para que a multa isolada sobre a compensação não homologada seja cancelada e que a cobrança do PIS/COFINS por falta de declaração e recolhimento nos períodos de abril de 99 a dezembro de 2001 e julho a dezembro de 2001, nos valores de tais, né, seja mantida, tá? Então, eu alterei o meu entendimento com relação à retroatividade benigna, nesse caso aqui, da redação a respeito da multa isolada, né, sobre compensação não homologada, entendi que deve ser aplicada, né, e mantive o meu entendimento com relação à falta de declaração e recolhimento de PIS/COFINS daqueles determinados períodos, porque o contribuinte não recorreu de forma específica dessa cobrança, né? E um ponto aqui que gerou um pouco de dúvida, principalmente para mim, que eu tive que estudar isso de forma específica, né? E também para a turma, que gerou discussão, é se a gente aplica essa retroatividade benigna, mesmo em caso do crédito ter natureza tributária ou não. Mesmo em caso em que o crédito é de natureza tributária ou não. Por quê? Porque nesse caso é aquelas responsabilidades lá com a Eletrobras, né? O crédito tem origem em empréstimo compulsório da Eletrobras. E aí eu trouxe um entendimento que, inclusive, já é um precedente da turma, sob a relatoria do conselheiro Leonardo Toledo, né, que traz o entendimento de que, se não houver falsidade, aplica-se a retroatividade benigna. Né. Então, nesse caso, como a falsidade não está comprovada, sendo o crédito de natureza tributária ou não, eu entendo que é possível, sim, aplicar a retroatividade benigna nesse caso também. Então, em resumo, é isso. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Ok, Pedro. O voto é parcial provimento, excluindo, né, a multa isolada em razão da aplicação da retroatividade benigna. O conselheiro Elcio já havia votado, mantém o voto, alguma consideração a ser feita? Eu aproveitei a vista coletiva e fiz também. Eu não sei se a vista original tinha sido minha, não lembro. Mas eu aproveitei e fiz de novo a vista coletiva aqui. E eu concordo com a retroatividade benigna da multa, realmente, depois foi só a falsidade, né, que passou a ser motivo do lançamento. Agora, em relação ao lançamento das contribuições, tem um detalhe, porque o contribuinte, ele entregou a DECOMP em 21 de junho de 2004.
nessa data, a declaração de compensação já tinha caráter de confissão de dívida. Então, mas aí tem aquela dúvida, né? O Pedro falou aí que o crédito era da Eletrobras, né? Então, quer dizer, não sei se com isso aí a DECOMP perderia esse caráter de confissão de dívida, não sei. Mas e o contribuinte, mas por outro lado, ele informa que ele entrou com parcelamento desses débitos. Quer ver? Ele fala aqui, os valores da contribuição mensal já haviam sido objeto de parcelamento administrativo. Isso é o que ele alega, né? Então, nesse contexto aí, eu vou acompanhar o relator. Doutor Elcio, bem lembrado, eu esqueci de falar isso, mas está no voto aqui, tá? Ele fala que parcelou, mas não comprova, e a DRJ analisa se parcelou ou não e comprova que não, de forma específica. Aí no recurso voluntário ele vem e argumenta de forma genérica nesse sentido, novamente. Pois é, eu falei do parcelamento só para indicar que ele concorda, né, com o lançamento. Isso. Se ele está alegando que ele parcelou, é porque ele concorda, né? Então, sim. Isso mesmo. Bem lembrado. Leonardo? Acompanhe, presidente. Não tem, né? Uhum. Marcos Antônio Borges. Bom, então, nesse caso é crédito da Eletrobras, né? Crédito de natureza não tributária, né? E a redação original ali da 9430, né? Já impossibilitava a compensação de crédito não administrado pela Receita, né? Então, eu entendo que, como a conduta continua, né, infracionária, né, eu entendo que não cabe a retroatividade benigna nesse caso. Mantém a multa. Ok. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Presidente, eu vou com a divergência. Bens. Eu também, em razão já de votos anteriores também nesse sentido, conforme já foi comentado o voto do doutor Leonardo, que eu acompanhei, então eu também estou acompanhando, nesse caso, o relator. Então, o resultado é que, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário para que a multa isolada sobre a compensação seja cancelada. E que a cobrança do PIS/COFINS por falta de declaração de recolhimento dos períodos abril a dezembro, abril 99, dezembro de 2001, julho a dezembro de 2001, nos valores 477,16, respectivo, incluído a multa 75, seja mantido. Vencidos conselheiros Marcos Antônio Borges e Márcio Costa. Então, este é o resultado do item 1 da pauta. Anotado. Passemos então ao próximo item. Na sequência, item 2, relatoria do conselheiro Laércio, Embasio e Embalagens Siderúrgicas Limitada. Também é um processo que saiu em vista para o conselheiro Elcio, na sessão de novembro. O relator votou para dar provimento ao recurso voluntário. Então, com a palavra, Laércio. Obrigado, presidente. A síntese ou mesmo a releitura, e depois daria a palavra ao Elcio para o seu voto visto. Tá. Obrigado, presidente. Em síntese, o que acontece? A contribuinte tinha entrado com mandado de segurança
para pedir autorização para poder compensar os tributos de outra espécie. Só que, quando ela ingressou, não tinha a redação do 170A do CTN, só o 170. E com isso foi autorizado, mas quando ela deu a entrada no pedido, já estava em vigor o 170A. Daí a questão é, poderia ou não compensar? E daí eu julguei procedente nesse caso aqui, por entender o quê? Que como houve a aplicação como a decisão foi anterior ao 170A, judicialmente, poderia ser feito, ele colaciona até um trecho da decisão da Justiça Federal falando nesse mesmo sentido que poderia, então não teria que falar em multa. Eu trago um julgado do STJ também falando que se a decisão proferida antes do 170A poderia, então eu estou dando provimento para afastar a aplicação do 170A. E até comentei no nosso grupo, mas reforço aqui, não sei se todos puderam ver, no dia 10, depois de começado o julgamento, que deu início mês passado, no dia 10 agora da semana passada, a contribuinte trouxe vários documentos, várias peças recursais do processo judicial, e eu só consegui ver hoje pela manhã, fiz a juntada hoje cedo. Então, se isso importa para alguém, tá lá. Eu já juntei cedo hoje. É isso, presidente. E qual o resultado? Houve o trânsito? Houve o trânsito. Favorável? Agora não vou conseguir, se não me engano era favorável, agora não vou conseguir, não posso afirmar com tanta certeza, porque eram muitos documentos, vou até dar uma olhada. Para mim essa questão é essencial, se foi favorável ou não, né? Razão da liquidez de certeza. Se me der um minuto, ou se alguém também alguém puder ajudar, eu já vou pegando os documentos. É favorável porque os decretos-leis são inconstitucionais, né? Isso já está bem decidido, né? É o PIS com aqueles decretos-leis lá do final da década de 80 e início da década de 90. Elcio, quer já adiantar a sua manifestação? Bom, eu fiz o voto vista, está lá na minha pasta, na pasta T, aí eu vou ler. Porque eu não lembro assim de cabeça exatamente, não. Uhum. Posso ler? Sim. Em se tratando de compensação, a legislação aplicável é aquela vigente na data da declaração. Portanto, tendo sido as decompos apresentadas a partir de maio de 2003, nessa data já se encontrava vigente o artigo 170A do CTN, que exige o trânsito em julgado da decisão judicial para se acolher a compensação nesses termos. Na sentença, mesmo tendo sido assegurado o direito ao débito do PIS calculado com base nos inconstitucionais decretos-lei, ressaltou-se que a efetivação da compensação dependia da análise da administração tributária. A decisão judicial garantiu apenas a compensabilidade. Esse termo está lá na decisão. Só garantiu a compensabilidade. Artigo 170 do processo em papel. Tendo constado do acordo do tribunal a mesma observação. Então, tanto no primeiro grau quanto no tribunal, estavam garantindo só a inconstitucionalidade dos decretos-lei. Mas garantir, então, o direito de compensar, mas tudo ia depender da administração tributária. O recorrente alega que formular a compensação nos termos da Lei 8383, que é aquela que faz direto no DCTF, mas transmitiu as compensações por meio de Perdecomp, com base, portanto, no artigo 74 da norma 430. Quanto ao lançamento de PIS, diante da falta de confissão de dívida em DCTF e a não homologação da compensação, ele se mostra devido, salvo em relação às declarações de compensação apresentadas a partir de 31 de 10 de 2003, a partir de quando a DECOMP passou a ter caráter de confissão de dívida, até as declarações apresentadas a partir de 31 de 2 de 2004, quando as demais compensações desses autos foram consideradas não declaradas. Então, se essas aí foram declaradas, foram consideradas não declaradas, então não tem a declaração de compensação, não tem a confissão de dívida. A confissão de dívida seria só nesse período aí que eu especifiquei.
Quanto às multas isoladas relativas ao período de maio de 2003 a 31 de dezembro de 2004, decorrentes da não homologação das compensações, aplicando-se a retroatividade benigna, elas devem ser canceladas, pois a edição da Lei 11.488, elas passaram a se restringir à não homologação da compensação quando se comprovasse falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Observação. O fato de a referida multa original ter sido posteriormente reintroduzida na lei, abrangendo também a mera não homologação da compensação, foi a MP 472 de 2009, não viabiliza a repristinação. A antiga lei de introdução ao Código Civil, né, ela falava que a repristinação ela só é aplicável se a própria lei dizer expressamente que aquela multa que tinha sido revogada deve ser aplicada novamente, mas não é o caso. Quanto às multas isoladas relativas a decúmulos transmitidos a partir de 1 de janeiro de 2005, decorrentes da condição de compensação não declarada, a Lei 11.051 de 2004, aplicando-se também a retroatividade benigna, elas deverão ser reduzidas a 75%. E quando foi lançada era 150%, mas houve essa redução restringindo a 75%. Então, a minha conclusão é no sentido, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos. Cancelar parcialmente o lançamento do PIS, relativamente ao período de 31 de 10 de 2003 a 30 de 12 de 2004, uma parcela bem significativa do lançamento. Cancelar a multa isolada relativa ao período de maio de 2003 a 31 de 2004, com base na retroatividade benigna, e reduzir a 75% o percentual da multa isolada decorrente da condição de compensação não declarada. Condição essa ocorrida a partir de 1 de janeiro de 2005, com base também na retroatividade benigna. É assim que eu estou votando. Então, eu acho que tem uma questão aqui, Elcio, que vai influir na decisão aqui, né? Porque essa questão da aplicação do 170A foi decidida na ação judicial. E lá consta que, pela certidão de objeto IP, que não se aplica o 170A nesse caso, e autoriza as compensações. No processo dele? No processo dele. Esses documentos novos que ele trouxe? Mas Elcio, até na minha decisão, eu coloquei cópia desse Pois é, eu procurei aquilo lá, não achei. No processo não tinha. Tinha. Tinha? Está muito bagunçado o processo. Tinha. E agora, com a certidão de objeto IP aqui, ele teria. Diz que não se aplica o 170A, autoriza as compensações, que inclusive já transitou em julgado em 2006. Incluindo essa tese. Então tem que alterar. Então vamos ver o que altera aqui. Então, no caso aí, se é possível, pois é, então nesse caso, eu acho que teria que. Eu acho que a delegacia não entrou no mérito, né? Ela considerou que ela não apurou o indébito. Então, nesse caso, ele afastando o 170A, teria que voltar para lá, para ela recalcular. Seria um provimento parcial, então, no caso. Né? Mas então, Elcio, a principal diferença do teu voto para o meu é que eu afastei diretamente o 170A, daí eu não entrei nesses detalhes. Porque se eu mantesse o 170A, daí sim, eu teria que ir item a item. Então, eu estou afastando o 170A para aplicar, afastando o 170A para aplicação do 170, ou seja, a compensação, daí a partir dali cai tudo, né? Multas, por aí vai. Então, eu posso adaptar o voto por parcial provimento para que seja liquidado lá ou converter em diligência, né, no caso. Eu sou a favor da diligência, nesse caso. Mas nesse caso, eu acho que nós poderíamos adotar aquele posicionamento da turma da UE líquido. Vocês não acham? Mas foi calculado zero, né? Não foi calculado nada. Mas é inflação, né? Oi? É porque considerou que o débito que ele compensou, como não foi afastado, né, a compensação com 170A, aí lançou o débito. Mas aí, no caso, é a partir de uma compensação.
Mas o que eu estou entendendo, que a decisão principal é a questão da aplicação do 170A ou não, e isso foi afastado. Uma vez afastado, cabe à unidade de origem, então aí sim procedeu a atividade de apuração aí desses créditos e chegar a essa conclusão. Eu acho que o efeito da diligência e o provimento parcial seria o mesmo. E aí, havendo o inconformismo da contribuinte, é um novo litígio, porque não é simplesmente uma liquidação, né? É uma apuração mesmo. Eu prefiro dar o parcial provimento naquela nossa tese que adapta para parcial provimento, naquela nossa tese, a questão ilíquida, e o contribuinte que ele pode discutir lá embaixo. Porque o serviço vai ser o mesmo da delegacia, só que vai voltar para nós, né? Da unidade de origem, o serviço vai ser o mesmo, recalcular. Daí eu acrescento ainda que eu acrescento que trouxe tardiamente, daí eu também acrescento no meu voto que trouxe tardiamente certidão de objeto e pé, mas que consta isso, recorto ainda. Tá, tardiamente, tudo de ponta cabeça ou de lado, né? Então, é uma bagunça isso aqui. Isso é um descuido aí que atrapalha a análise, né? A certidão está no primeiro. Está no primeiro. Né? Até mandei no grupo lá para nós. A sua proposta, então, seria o provimento parcial com o retorno à unidade de origem para que promova a reanálise dos autos em face da decisão que afastou o 170A. Seria nesse sentido, né? Tá. Estou afastando o 170A que ela promova a análise. Bom, aí o Nelson está mais ou menos concordando, mas prefere É porque o negócio é o seguinte, eu acho que a de diligência seria melhor, mas se a maioria concordar em dar o parcial, não também não. Mas só porque a questão é o seguinte, como é um auto de infração, se tivesse morrido na declaração de compensação, tudo bem, eu acho que poderia ser a parcial. Mas aí vai ter que cancelar o auto de infração e olhar a declaração de compensação. Aí, eu não sei, eu acho que a diligência, que se ele tivesse realmente o crédito, né, a gente mataria tudo aqui quando voltasse para a diligência. Mas eu não me oponho, não. Se a maioria votar por dar parcial, eu acompanho. Bom, vamos ouvir então os demais. Leonardo? Eu acompanho o presidente pelo parcial provimento. Acho que a única ressalva que eu faria é que fique claro que é em decorrência da decisão judicial que a recorrente possui. Uhum. Eu acompanho nesse sentido. Certo. O Marcos? Eu acompanho aí o relator aí nesse sentido que o Leonardo falou também. Márcio? Também, presidente, estou acompanhando também nesse sentido, de dar Talvez essa movimento. Antes do presidente proferir o voto, então eu posso fazer o seguinte, porque particularmente eu, Laércio, eu tenho opinião pessoal que se a decisão judicial foi proferida antes de 70, pode, mas eu acrescento um trecho que eu me curvo a turma adotando este sentido, no sentido de que só por causa da decisão judicial. Pode ser? Alguém se opõe? Não, mas eu acho que é nesse sentido, mesmo as manifestações, né? Então não, mas eu vou acrescentar um trecho a mais, olha.
Tá. Por mais que minha opinião pessoal seja essa, eu estou me curvando a turma. Ah, sim, sim. Tá. Pedro? Sem problema. Presidente. Oi, Laércio. Foi? Não, pode continuar, Pedro. Pode falar? Então, conselheiros, presidente, eu estou entendendo, então, que a gente está realmente resolvendo o processo. Não é um provimento parcial igual a gente dá nos casos de crédito, como bem observado pelo Elcio, né? Em que a gente vai exigir um novo despacho decisório. No caso aqui é auto de infração, então a gente não vai exigir nada. A gente vai dar provimento parcial e ponto, acabou. Né? Porque ele tem razão nessa questão do 170A. A minha dúvida só é se a gente não tem que deixar claro os outros pontos que ele pediu, já que a gente está resolvendo o processo, né, para não dar embargos. Porque ele tem mais 2 tópicos aqui no recurso voluntário, né? Do prazo para a compensação e da multa de mora. Não sei se a gente tem que, ao menos, tecer comentários a respeito. Está sem som, Laércio. Sem som. Para mim, Pedro, daí esse ponto ele fica totalmente prejudicado. Porque justamente incidiu isso por causa do 170A. Então tem que... É bom comentar, né? Eu coloco assim que resta prejudicado os demais pontos. Tem que esclarecer, porque a gente está fazendo um voto final aqui, né? Então, acompanho nesse sentido. Tá. Então, Elcio, a maioria já se manifestou em relação a um provimento mesmo definitivo ao contribuinte, provimento parcial, e não a diligência, né? Pois como eu falei, né, se a maioria concordasse, eu acompanharia. Eu também estou acompanhando o relator nesse caso. Então, a decisão seria, né, dar o provimento parcial recurso para promover a reanálise dos autos em face da decisão judicial que superou a aplicação do 170A do CPM. Esse seria o dispositivo. Eu acho que esse dispositivo aí ficava certinho. Dá para entender bem aí a natureza do provimento que estamos dando, né? Perfeito. Ok, então. Então aí é por unanimidade de votos. Dar. Provimento parcial, recurso voluntário para promover reanálise dos autos em face da decisão judicial que superou a aplicação do 170A. Ok. Próximo é o item 3 da pauta, relatoria do conselheiro Márcio. Unibom, União Distribuidora de Alimentos. Processo final 2003-85. Perfeito, presidente. A palavra. Obrigado, presidente. O presente processo é retorno de diligência solicitado por esta turma, informação anterior, sessão realizada em 8 de julho de 2011, onde eu adoto o relatório utilizado naquela ocasião para descrever os fatos. Então, contra a empresa anteriormente identificada, foi lavrado o auto de infração nas folhas 281 e 284 do presente processo para exigência do crédito tributário adiante especificado, referente ao período antes mencionado. De acordo com o auto antes, o referido auto é decorrente da diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado, pago da contribuição para o Programa da Integração Social com base nos balancetes, nas DCTFs e relação dos pagamentos, resultando em demonstrativo
da situação fiscal apurada. Ciente do auto de infração inconformada, a contribuinte apresentou impugnação por seu representante legal, anexando documentos, de folha 325 a 407, requerendo a improcedência do lançamento pelas seguintes razões nas quais eu demonstro no relatório. Na análise procedida por esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento, constou a necessidade de diligência, conforme Resolução 209, de maio de 2004, no seguinte sentido: verificar, à luz da legislação vigente, se os valores declarados com vendas de cigarros da filial de Itabuna para os citados períodos de apuração de 99 procedem ou não, tendo em vista a documentação contábil e fiscal do contribuinte, e quais seriam os valores corretos, se for o caso. Então, identificar para aqueles valores que procedem, se for o caso, se os mesmos foram considerados quanto da apuração da contribuição devida para o mesmo período. A apuração tenha lavrado em consideração ou venha a levar tais vendas de cigarro da filial de Itabuna. Identificar e demonstrar, se for o caso, como tais vendas de cigarros da filial estariam integrando ou não os saldos mensais das contas de receita bruta de vendas. Verificar e demonstrar a apuração dos valores das vendas de mercadoria com alíquota zero, objeto de divergência e questionamento para os períodos de apuração de 2002, os quais a contribuinte alega serem aqueles constantes na linha 11 da página 25 a 36 da DIPJ de 2003. Se concluir por valores diferentes do que foi lançado relativamente a eles elaborado novos demonstrativos de cálculo, acrescentar qualquer informação que julgue necessária e, na decisão de primeira instância, proferida na sessão de julgamento de 17 de julho de 2007, a segunda turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Recife julgou improcedente a impugnação da hora recorrente, conforme o acórdão 11.19.633. Trago a ementa. A recorrente foi cientificada do teor do acórdão 11.19.633 em 24 de setembro de 2007, tendo protocolado seu recurso voluntário em 2 de 10 de 2007, que, em síntese, reitera os argumentos da sua manifestação de conformidade. Na forma regimental, o processo digitalizado foi distribuído e posteriormente encaminhado a ex-conselheiro relator, em 1 de março de 2011. Após apreciar o recurso voluntário, o colegiado entendeu por abrir diligência com os seguintes questionamentos. Desse modo, haja vista a necessidade de serem confirmadas informações fáticas que não estão claras nos autos, sugiro converter o julgamento em diligência e postulo os seguintes quesitos objetivos a serem respondidos pela autoridade de origem. Então, informar se os valores da contribuição para o Programa de Integração Nacional, PIS, que foram declarados para fins de adesão ao parcelamento especial de que trata a Lei 10.684 de 2003, estão contemplados no auto de infração que originou o presente processo administrativo. Informar se os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional, PIS, que foram declarados para fins de adesão ao parcelamento especial de que trata a Lei 10.684, haviam sido previamente informados em declaração de contribuições e tributos federais, DCTF, informar se os valores que foram contemplados no auto de infração que originou o presente processo foram objeto de algum parcelamento por parte da requerente, e, em caso afirmativo, se a recorrente encontrasse adimplente com as respectivas obrigações. Os questionamentos feitos na diligência foram objeto de relatório, com as devidas respostas apresentadas, folhas 534 a 538. É o relatório. Pode passar para o voto. O presente processo trata de auto de infração para exigência de crédito tributário da contribuição para o PIS/PASEP, no qual o recorrente alega, entre outros argumentos, ter aderido ao programa de parcelamento. Após ser submetido a julgamento pela primeira instância administrativa e também no CARF, os autos foram remetidos
para a realização de diligência em resposta aos questionamentos feitos pelo colegiado em sessão realizada em 8 de julho de 2011. Sendo assim, o processo retornou da diligência solicitada com os relatórios de folha 534 e 538, com as seguintes conclusões que peço vênia para transcrever na íntegra. A fim de atender à diligência consubstanciada na resolução número 32.0.100.275, a primeira turma ordinária, datada em 8 de julho de 2011, informou o seguinte: informar se os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional de PIS que foram declarados para fins de adesão ao parcelamento especial que trata a 10.084 estão contemplados no auto de infração que originou o presente processo administrativo. Em resposta, o contribuinte acima identificado aderiu ao parcelamento especial de que trata a 10.084 no dia 28 de agosto de 2003, conforme o despacho datado em 27 de março de 2020. Os períodos e os valores da contribuição para o Programa de Integração Nacional PIS, parcelado no âmbito da 10.084, são discriminados no demonstrativo abaixo, no qual eu apensei no voto. Há fortes indícios de que parte dos valores parcelados estão contemplados no auto de infração que originou o presente processo administrativo, em virtude da coincidência entre os períodos de apuração e os valores lançados e parcelados. A outra parte parcelada, apesar de não coincidir com os valores lançados, refere-se ao mesmo período de apuração lançados no auto de infração vide demonstrativo abaixo, no qual também trago no voto. O outro questionamento é informar se os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional, que foram declarados para fins de adesão ao parcelamento, na 10.684, haviam sido previamente informados em declaração de contribuições e tributos federais da CTF. Tivemos a seguinte resposta dessa diligência. O contribuinte incluiu no parcelamento especial, de que trata a 10.684 de 2003, os valores declarados em DCTF, em que não houve recolhimento ou o valor recolhido era menor do que os declarados em DCTF. Vide demonstrativo abaixo, e os valores já estavam previamente declarados em DCTF antes da adesão ao parcelamento, salientando que houve várias DCTF retificadoras apresentadas nos dias 11 de novembro de 2004 e 5 de novembro de 2004, mas que não tiveram por objetivo alterar os valores do PIS declarados anteriormente. Saliento ainda que estes valores declarados em DCTF, inclusos no parcelamento, PAS, foram considerados pela fiscalização para efeitos de cálculo dos valores efetivamente lançados conforme demonstrativo de situação fiscal apurada, elaborado pelo auditor fiscal responsável pelo lançamento, vide folha 286 e 290, 276 e 280 do processo em papel. O último questionamento seria informar se os valores que foram contemplados no auto de infração que originou o presente processo administrativo foram objeto de algum parcelamento por parte da requerente. Em caso afirmativo, se a recorrente encontra-se adimplente com as respectivas obrigações. Vamos à resposta. Conforme demonstrativo acima, o único parcelamento em que os valores lançados no auto de inflação foram inclusos foi o parcelamento especial de que trata a 10.684 de 2003. A adesão desse contribuinte ao país foi protocolada através do processo administrativo número final 2404. E conforme esclarecimento prestado pelo próprio contribuinte nesse processo, ele foi excluído no parcelamento em 13 de 11 de 2009, através do ato legal de exclusão número 42/2009, de 29 de outubro de 2009, em decorrência da falta de recolhimento das parcelas. No dia 26 de 11 de 2009, o contribuinte fez a opção de parcelamento da Lei 11.941, de 2009, tendo sido excluso deste parcelamento no dia 24 de 1 de 2014,
deste processo de parcelamento do país. O referido processo foi enviado para inscrição em dívida ativa da União no dia 20 de agosto de 2018, tendo a dívida sido inscrita em setembro de 2018, conforme consta nas folhas 277 a 916. Respondidos os quesitos do voto do senhor conselheiro do CARF, retorna-se o presente processo a este órgão para prosseguimento. Diante das conclusões descritas pelo auditor fiscal, resta confirmado que os débitos referentes ao valor principal do auto de infração deste processo, apesar de incluídos no parcelamento, foram excluídos por falta de pagamento, fato que torna devida a autuação. Passo a abordar a questão da multa de ofício. Em que pese a diligência tenha sido respondida quanto à legalidade do lançamento face ao não recolhimento do tributo, há ainda que se analisar a matéria do recurso referente à multa de ofício. Incorre em erro a fundamentação recursal ao afirmar que multa isolada, inexistência de tributos a recolher, descumprimento de obrigação acessória, o artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 9.430. A exigência da multa isolada prevista na legislação de regência não tem cabimento se descumprimento versa desatendimento de mera obrigação acessória apurada após o encerramento do calendário sem repercussão na órbita do tributo. Como se vê, a aplicação da multa a que se refere o recorrente tem embasamento legal distinto do que constou no auto de infração, pois cito o parágrafo 1º do artigo 44 da 9.430, enquanto que o auto enquadrou a autuação no inciso 1 do mesmo artigo 44. Sendo esse o contexto, entendo que a multa é devida, haja vista a confirmação do não pagamento do tributo. Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, é como eu voto. Microfone, presidente. Obrigado, Márcio. Eu fiquei numa dúvida em relação à questão de datas, a data do início do procedimento fiscal com a data da efetivação do parcelamento. É porque primeiro ele entra num programa, né, do país. Uma das discussões é se, quando ele requereu o parcelamento, já havia autuação. Isso é pacífico? Incontroverso? O processo é de 2003, né? Então, eu acredito que o lançamento foi feito em 2003. E ele fez o parcelamento bem depois. Foi feito depois o parcelamento. Uhum. Tá, questão de estar declarado DCTF ou não, entendo que ficou bem esclarecido. Ok. O Pedro pediu a palavra? É uma pergunta, Márcio. Eu fiquei meio confuso com a pergunta A e com a pergunta C. A C pergunta se os débitos objeto do auto de infração foram parcelados. E a A também faz essa mesma pergunta, mais ou menos, né? É verdade. Elas praticamente falam a mesma coisa, né? Mas em suma, eu acho que valeu o pedido de diligência, porque ficou esclarecido que realmente houve a intenção, né, da recorrente aderir ao parcelamento, né, só que posteriormente não houve o pagamento, ela foi excluída, depois retornou a entrar no programa da 11941 e que também depois foi excluída. Então, de fato, o pagamento que para ser considerado a anulação do auto. Eu estou olhando aqui agora, que eu tinha visto em algum lugar que ele tinha aderido ao parcelamento bem depois, mas eu estou vendo aqui, ele aderiu, foi em 2003 também. Então, aquela questão que o Paulo levantou, a gente vai ter que verificar aqui se o parcelamento foi anterior ou posterior ao de infração.
Eu acho que foi um pouco posterior, mas vamos confirmar, né? Posterior? Mas vamos confirmar. Você tem o processo aí? Tá fácil? Tá, eu posso colocar lá no grupo. Não precisa colocar, não. Basta. Não precisa, não? Ah, não só. Deixa eu entrar aqui. Eu tinha colocado sim aqui. Olha, ele aderiu em 22/8/2003. Aí precisa saber a ciência do auto de infração. Estou tentando abrir aqui. A questão não é a data da auto-infração, e sim o início do procedimento fiscal, né? Isso, se tiver intimação, né? Porque a data, deixa eu ver aqui. Aqui é o auto. O MPF, ele teve ciência 10/9/2003. O parcelamento foi anterior. Ali tem uma R de 11/7/2003. Ah, então aí não. Repara, o AR está anterior, né? Precisa ver se esse... Não, esse MPF aqui parece que é um MPF complementar. Já. É o termo de início. Termo de início de fiscalização. Exato. Que normalmente segue junto com o primeiro... Exato. Esse primeiro documento, né? Isso. Você falou julho de 2003, Marcos? 11 de julho de 2003. Isso, também achei. Está na folha 9. Então, esse é o termo inicial, é a data inicial. E a partir daí, ele estava ciente que ele estava sob procedimento fiscal. E o parcelamento veio posterior, né? Exatamente. Um mês, praticamente. Foi bem curto o prazo, mas foi depois. Beleza. Ok. Podemos iniciar a votação? Então, com a palavra, Elcio. Só um detalhe, Marcos, é que você coloca aqui no seu dispositivo que, diante das conclusões descritas pelo auditor fiscal, resta confirmado que os débitos referentes ao valor principal da auto-infração desse processo, apesar de incluídos no parcelamento, foram excluídos falta de pagamento, fato que torna devida a autuação. Porque, no meu modo de ver, mesmo que ele tivesse pago o parcelamento, mas o parcelamento foi posterior ao início do procedimento fiscal, o auto deveria ser mantido também. Porque, no caso aí, na hora da delegacia for executar a decisão, ela consideraria os pagamentos que foram feitos, mas manteria a multa de ofício, né? É justamente porque perdeu a espontaneidade do parcelamento. Então, assim, no meu modo de ver, que apesar de incluir esse fato do parcelamento aí, ele não influencia, porque mesmo que ele tivesse pago o parcelamento, no meu modo de ver, né, lógico, o auto de infração seria devido.
Então, eu só acho que não precisaria dessa observação, né, que pelo fato de ele não ter pago o parcelamento, que o auto deveria ser mantido. Independente de ele ter pago ou não, o auto deveria ser mantido. Só essa observação. Não sei o que você pensa sobre isso. Posso fazer esse ajuste, sim. Você tem razão. Ok, então, proferir. Então, o Elcio está acompanhando o voto do relator Márcio. Leonardo? Com o relator, presidente. Marcos? Acompanha o relator. Laércio? Com o relator. Pedro? Bem observado, Elcio. Até quando tem desistência aqui, a gente está com processo com a gente, né? Aí tem desistência, parcelamento, ele desiste, né? Ele faz um pedido desistindo dessa parte do recurso voluntário, ou seja, mantido, né? Acompanha. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, esse foi o item 3 da pauta, final do processo 2003-85, Unibom, União Distribuidora de Alimentos. Na sequência do item 4 ao item 10, eram processos da Mara e que foram retirados de pauta. Na sequência, ainda o conselheiro Márcio, item 11, Companhia Açucareira Central, mas tem mais de um processo da empresa. Vamos fazer então um intervalo, porque pode ser que isso aqui demore um pouco. A gente faz um intervalo de 10 minutos para e aí retoma do item 11. Tá certo. Ok. Tá. Por favor, apoio. Tainá, pode interromper a gravação?